Aleluias. Nós estamos na série Ano Novo com Jesus, cujo objetivo é sempre bom lembrar, é mostrar tudo o que nós precisamos para ter um ano novo feliz, que é Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo hoje em Números 23. Números, na verdade, 22 para começar. Essa última canção falou sobre a nossa segurança em Cristo Jesus. A segunda também, né? Que Ele é a razão da nossa esperança na vida e na morte. E basicamente o que eu quero falar hoje, o tema tirado de um dos versos é: ninguém pode amaldiçoar esse povo porque é povo abençoado. O assunto que eu quero tratar hoje é um assunto que eu já venho, assim, eu tenho uma lista assim, de pregações que ainda pretendo pregar, né? E essa tava na lista. E só que assim, né, a gente uma série atrás da outra, então eu estava esperando a oportunidade. E nessa série agora de janeiro, decidi pregar ela. Por quê? Talvez você no final vai me dizer, seu Lucas, o que você falou para mim não é novidade. Mas, ouça, por quê? Porque em 12 anos de caminhada cristã, eu ainda converso e ainda conheço muitos cristãos, crentes que frequentam a igreja há tempos, que ainda, como é que eu posso dizer, não têm a segurança sobre esse assunto que eu vou tratar hoje. Eu ainda, às vezes, convivo e encontro e ouço, às vezes, pela fala de alguns crentes, que parece que o assunto que eu vou tratar hoje ainda não é claro para eles, né? Então, se for o seu caso, né, que essa palavra venha trazer confiança e segurança ao seu coração. E se caso não for, se você no final disser, Lucas, eu já tenho essa confiança em Cristo Jesus. Então, aleluias, né? É bom sempre relembrar, como a gente diz, né? Tem algumas verdades que a gente acaba esquecendo, então é sempre bom relembrar. Então o tema é: ninguém pode amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Vamos ler Números 22, do 1 ao 12. E à medida que nós formos caminhando, você vai entender onde nós vamos chegar. Mas já adiantando alguma questão. Virada de ano, como eu já disse essas semanas atrás, muitas pessoas têm muitas superstições, né? Muitas superstições de pular 7 ondas, ter que vestir branco. E elas depositam nessas superstições, vamos dizer assim, o que vai definir o seu ano novo, né? Inclusive, nós temos até mesmo superstições evangélicas, como eu disse, né? Tem que passar a virada do ano num culto, porque se não passar, né, provavelmente Deus não vai abençoar. Então, algumas superstições evangélicas assim. Então, isso é importante também nessa série onde nós estamos falando sobre ter um ano novo, e o segredo para ter um ano novo feliz é o Senhor Jesus. Esse assunto vai nos esclarecer algo que eu creio ser importante. Números 22, dos versos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Essa multidão devorará tudo o que há ao seu redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: Passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: Quem são estes homens que estão com você?
Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Até aí, vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter mais segurança em ti, Senhor. Ajuda-nos a compreender nessa noite que o povo que o Senhor abençoa, ninguém, nem nada tem poder de amaldiçoar. Que possamos depositar nossa confiança e descansar nessa verdade, para que possamos, Deus, iniciar esse novo ano, e não só apenas esse novo ano, mas para que possamos conduzir a nossa vida nessa terra até a sua volta, com segurança e pleno descanso em Ti. Em nome de Jesus, amém. Contexto. O salmo que nós lemos no início dá um pouco do contexto, né? Deus havia enviado Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, e eles então saem, param no pé do Monte Sinai. Deus dá os mandamentos para Moisés. Moisés envia espias até Canaã, e uma viagem que duraria 40 dias apenas, por causa da incredulidade do povo, e a gente já leu o Êxodo, né? A gente vê que aquele povo, mesmo sendo liberto da escravidão, o povo permaneceu com seu coração rebelde para com Deus. E o povo começou a duvidar de Deus e de inúmeras formas. Eles tinham acabado de serem libertos e eles já estavam com saudade do Egito, né? E uma viagem que duraria 40 dias, por causa da incredulidade deles, tanto após sair e ser liberto, quanto também quando Deus enviou os espias até a terra para ver a terra na qual Deus iria dá-los, e a maioria do povo foi incrédulo, por causa dessa incredulidade, Deus fez com que eles ficassem 40 anos rodando no deserto. E uma viagem que duraria 40 dias, durou 40 anos. E durante essa caminhada de 40 anos, Israel teve que guerrear. Israel teve que lutar contra inimigos nessa trajetória, porque eles passaram por terras de inimigos que, só de ver aquela multidão chegando, já foram ao ataque deles, ou, como no caso que nós acabamos de ler, um povo que às vezes Israel nem estava olhando para eles, nem talvez iria passar pela terra deles, mas um povo que, com medo, e detalhe, aqui nessa história que nós lemos, quando Balaque, rei dos Moabitas, ouviu falar desse povo, a história correu, e não só a história de como Deus havia os libertado, porque essa história de como Deus fez, enviando 10 pragas, matando os primogênitos, a história correu, né? Não só a história da libertação, como a história de, eu não sei aqui, não cheguei a ver esse detalhe, de quanto tempo mais ou menos eles já estavam caminhando, mas eles já haviam vencido inimigos. E detalhe, chegou aos ouvidos de Balaque, rei dos Moabitas, que eles já haviam vencido de forma poderosa. Tanto que, quando Balaque manda chamar Balaão, ele diz assim: um povo saiu do Egito e está devorando tudo na sua frente. Então, assim como alguns outros povos, os israelitas nem talvez iriam passar perto de Moabe. Mas o rei dos Moabitas e o povo também ficou com medo daquele povo. Ficou com medo dos israelitas. Porque eles disseram: eles estão vindo vencendo todo mundo, e eles vão vir e vão estraçalhar a gente também. Vão vencer a gente também, e quem vai poder impedi-los? E aí, qual que é a ideia que o rei dos Moabitas tem? Ele também, provavelmente, corria por aquelas terras a história a respeito de um homem chamado Balaão. Um homem que era conhecido por aqueles que ele abençoava, era abençoado, e aqueles a quem ele amaldiçoava, era amaldiçoado. Então, qual que é a ideia que Balaque tem? Com medo do povo de Israel, que estava chegando próximo a eles, com medo do povo de Israel, e já temendo que o seu exército não fosse dar conta de vencer os israelitas, qual que é a ideia que Balaque tem? Vamos contratar, e essa é a palavra, vamos contratar Balaão, vamos mandar buscá-lo, e vamos pedir a Balaão, esse homem que é conhecido por abençoar e amaldiçoar, vamos pedir que Balaão amaldiçoe esse povo. Porque quem sabe, Balaão amaldiçoando esse povo, a gente tem alguma chance.
E é isso que eles fazem. Ele manda os mensageiros ir e buscar, e chamar, e contratar, né? Eles oferecem uma quantia, grande recompensa para Balaão vir e amaldiçoá-los. E aqui, para a gente entender esses 3 capítulos, 22, 23 e 24, Balaão aqui, por mais que nós vamos ver no texto que Deus fala com Balaão, Balaão não era um profeta verdadeiro. Então deixa eu já adiantar isso aqui. Deus vai falar com Balaão, Deus vai usar Balaão para falar com Balaque, mas Balaão não era um profeta de Deus. Balaão era um falso profeta. Então não engana-se, mesmo Deus falando com Balaque, ele era um falso profeta. Tanto que o resto do Antigo Testamento vai sempre citar e se referir a Balaão como falso profeta. Lá no Novo Testamento, tanto Pedro quanto Judas e Apocalipse citam Balaão como mau exemplo. Para citar apenas um texto. 2 Pedro, capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim: tendo os olhos, falando de falsos mestres e falsos profetas, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Então Balaão era um falso profeta, amém? Ele era um falso profeta. Ele não era um profeta que, como Jeremias, ouvia Deus falar e anunciava para as pessoas. Tanto que ele era, poderia dizer, ele era contratado, né? As pessoas pagavam e ele ia lá e profetizava. Então, lembre-se disso, Balaão aqui é um falso profeta. Por isso que a história é meio estranha, né? É meio estranha. Mas vamos lá. O que Balaque chama Balaão para fazer? Balaque manda contratar Balaão, manda chamar Balaão, para que Balaque amaldiçoasse o povo de Israel. A ideia de Balaque era que Balaão lançasse uma maldição sobre Israel, e essa maldição pegasse Israel, e de alguma forma eles fossem enfraquecidos na guerra. E assim, quando eles guerreassem com eles, eles acabassem vencendo. Mas, verso 12 do capítulo 22, olha o que Deus diz para Balaão. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é um povo abençoado. Deus inicialmente fala com Balaão: não vá com eles. Por quê? Porque você não vai conseguir amaldiçoar esse povo, porque esse povo é um povo abençoado por Deus. Deus já havia dito, e aqui eu quero te dizer, que esse verso resume o que diz esses 3 capítulos. Essa história que a Bíblia está narrando aqui, da relação de Balaque com Balaão e o povo de Israel, esse verso 12 resume esses 3 capítulos. Balaão não poderia amaldiçoar. Por quê? Porque aquele povo já tinha sido abençoado por Deus. Vamos ler agora o capítulo 23. Nós vamos ler do verso 1 do capítulo 23 até o verso 10 do capítulo 24. Preste atenção porque a leitura vai ser um pouco extensa. Diz assim: Balaão, e aqui só para contextualizar, aconteceu outras questões aqui e Balaão acabou indo com eles, tá? Então Balaão foi, no final das contas. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os 2 ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contrarei. E foi para o monte. Deus o encontrou, e Balaão disse: preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe. Buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação.
Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga. E ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fica aqui ao lado do seu holocausto enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo de Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu-lhe um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão, de quem o Todo-Poderoso, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estende-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de águas transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Por que eu li uma passagem tão extensa que nós não costumamos fazer? Porque eu quero te ajudar a entender que Balaão e Balaque tentaram de tudo. Vou resumir dessa forma esses versos. Balaque chama Balaão para amaldiçoar Israel, para que eles tivessem chance contra Israel, pelo menos é o que ele pensava. Porém, Balaão vem e já de início Balaão diz: eu não vou poder amaldiçoar porque este povo é abençoado por Deus. Mas no final das contas, Balaão acaba indo, e eu vou pular alguns detalhes da história. Balaão acaba indo. Chega lá, eles começam a tentar de tudo para amaldiçoar. Eles começam edificando 7 altares, sacrificando 7 novilhos e 7 carneiros. E para o povo judeu, 7 era um número, né? Era um número de
tinha toda aquela numerologia judaica, né? E eles 7 altares, 7 carneiros, 7 novilhos. Não dá certo. Deus aparece para ele e fala: não tem como amaldiçoar quem eu não amaldiçoei. Eles tentam de outra forma. Vamos para um outro lugar. Quem sabe de lá você vai ver só metade do povo e você consiga amaldiçoá-lo. Não dá certo. Deus abençoa o povo. Depois eles dizem: vamos para outro lugar. Vamos para um monte chamado Peor, né? Que era conhecido também como o monte do deus Baal. E da mesma forma, Deus fala com Balaão: não tem jeito, este povo é abençoado, não tem como amaldiçoar. No capítulo 24, Balaão de novo percebe que Deus iria abençoar de novo o povo, e a Bíblia diz que ele já não recorreu à magia, ou em outras traduções, a ogouros, que na Bíblia são sinônimos de adivinhações e feitiçarias. Por quê? Na época, as pessoas, Balaão, e aí a gente vê os sinais de que Balaão não era um profeta de Deus, porque nessa de abençoar e amaldiçoar, ele recorria a adivinhações e a várias outras coisas, como magia. Coisas que o próprio Deus já havia proibido o seu povo de fazer. Mas Balaão fazia isso. Mas na quarta vez, Balaão vê que Deus iria abençoar novamente e ele já não recorre a essas questões. Mas no final das contas, Balaão sempre abençoou o povo e não amaldiçoou. Resumindo a história, eles tentaram de tudo para amaldiçoar aquele povo, mas não conseguiram. Nada deu certo. Nada deu certo, e o verso 10, Balaque termina irado com Balaão e diz para ele: eu já pedi você para amaldiçoar, eu trouxe você para amaldiçoar, eu prometi recompensa para você amaldiçoar, mas tudo que você fez até agora é abençoar esse povo. E aí, o que nós vemos, o verso 12 novamente: quem pode amaldiçoar um povo que Deus abençoou? E é por isso que nada deu certo. Nada deu certo. E aqui eu quero voltar em alguns detalhes desse verso. Verso 23, verso 8. Coisas que Deus diz para Balaão. Verso 8 do capítulo 23. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis abençoar? Não quis ameaçar? Primeira coisa, irmãos, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar um povo que Deus não amaldiçoou. E o que isso nos arremete? Na Bíblia, talvez soe estranho para você, mas na Bíblia, tanto a bênção quanto a maldição vêm e pertencem somente a Deus. Na Bíblia, tanto a bênção quanto a maldição pertencem a Deus. Quando nós lemos Deuteronômio, principalmente 28, 29, 30, 31, nós vemos Deus dizendo para o povo: coloco diante de vocês bênção e maldição. E aí Deus determina: será abençoado aqueles que fizerem isso, será amaldiçoado aqueles que fizerem aquilo. Por quê? Porque tanto a bênção quanto a maldição vem de Deus, irmão. Vem de Deus. É Deus quem abençoa e é Deus quem amaldiçoa. Por que é Deus quem abençoa e é Deus quem amaldiçoa? Se você ler esses capítulos que eu citei de Deuteronômio 28 a 31, você vai ver que bênção significa Deus a seu favor. Ser abençoado é ter Deus ao seu favor. E o que significa ser amaldiçoado na Bíblia? É ter Deus contra você. Tanto que lá em Deuteronômio 28 a 31, Moisés vai dizer, e o que a gente entende é que ele usa vida e morte como sinônimo de bênção e maldição. E tudo isso Deus apresenta como: você vai ter vida e vai ter bênção se andar comigo, se me obedecer. Então, ser abençoado é ter Deus a seu favor, é ter Deus com você. E ser amaldiçoado é ter Deus contra você. Tanto que o que define a bênção e a maldição é a presença de Deus. É ter Deus a favor ou contra você. E é por isso que Balaão, em primeiro lugar, não pôde amaldiçoar o povo de Israel. Porque quem estava com o povo de Israel? Deus estava com o povo de Israel. No capítulo 23, ele diz: é Deus que nos está trazendo do Egito. E é por isso que ninguém pode contra eles, porque Deus está com eles. No verso que nós lemos diz assim: ouve-se o brado do rei no meio deles. Lembra-se que eu disse há algumas semanas que a nação de Israel pediu outro rei, se rebelando contra Deus como rei? Aqui, Deus ainda era o rei deles. Deus ainda estava no meio deles. Deus ainda ditava todas as coisas. Deus ainda os estava guiando. E aqui, nesses versos que nós lemos, Deus os estava trazendo. E é por isso que eles eram um povo abençoado. E se Deus estava com eles, quem poderia amaldiçoá-lo? Quem poderia separar Deus deles? Na verdade, quando Balaque tenta assim: vamos tentar de outro jeito, e lembra nos versos que diz assim, quem sabe assim o Senhor amaldiçoe eles. O que eles estavam tentando é de alguma forma convencer Deus a se separar do seu povo, porque aí eles seriam amaldiçoados.
Mas eles não poderiam, por quê? Porque Deus estava com eles, aquele era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, que Deus escolheu lá quando chamou Abraão. Tanto que o capítulo 24, os últimos versos que lemos, quando Balaão, o último oráculo que ele declara é: abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, que é a bênção que Deus prometeu para Abraão quando a chamou Abraão. E aqui eram os descendentes de Abraão. Então, eles não poderiam amaldiçoar este povo. Por quê? Porque Deus estava com eles. Deus estava com eles. E é por isso que eles eram abençoados. Segunda coisa, verso 20 e 21 do capítulo 23. Diz assim: recebi a ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Ninguém poderia separar aquele povo de Deus, porque Deus decidiu estar com eles. Deus os escolheu e Deus os estava com eles. Quando lá em Deuteronômio Moisés lembra dessa história, Moisés diz assim, falando de Balaão: no entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Deus amava Israel, Deus ama Israel. E é por isso que ele não poderia amaldiçoar, por isso que ele não poderia se separar. Deus estava no meio deles, presente no meio deles, e ninguém poderia separá-los de Deus. Ninguém poderia amaldiçoá-los, porque Deus estava com eles. E Deus estando com eles, aquele povo era abençoado. Outro ponto, verso 22 e 23 do capítulo 23. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Olha o 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Não há magia contra Jacó, não há encantamento contra Israel. Jacó e Israel é a mesma pessoa. Irmãos, em outras palavras, não há nada que as pessoas possam fazer. Não há nada que Balaão ou Balaque poderia fazer para amaldiçoar o povo de Israel. Não há nada que eles poderiam fazer. Irmãos, você percebe como que eles recorreram a todo tipo de encantamento, todo tipo de coisa, todos os detalhes, aquele misticismo. Eles tentaram de todas as formas para amaldiçoar o povo de Israel, para tentar separar Deus deles. E o que a Bíblia diz é que não havia praga ou encantamento ou magia que poderia funcionar contra o povo de Israel, que poderia separar Deus deles. Por quê? Porque Deus tinha decidido, porque Deus os amava e estava com eles. Aquele era o povo de Deus. E ninguém, nada poderia separar deles. Verso 9 do capítulo 24. Tanto que Balaão termina dizendo: como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? E aí ele lembra da bênção de Abraão. Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. É a mesma coisa que Deus prometeu para Abraão lá em Gênesis 12. Eu escolhi você, vou fazer de você uma grande nação, vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Irmãos, por que que aqui na história, no deserto, ninguém poderia amaldiçoar a nação de Israel? Porque Deus havia feito uma promessa para Abraão lá atrás. O Salmo 105, que nós começamos o culto lendo, lembra que diz: Deus se lembrou da promessa a Abraão. Irmãos, Deus havia prometido para Abraão que abençoaria os seus descendentes. E aqui na história de Balaque e Balaão, eles não puderam fazer nada independente das tramóias que eles tentaram. Por quê? Porque a promessa que Deus fez para Abraão era inquebrável. A promessa que Deus fez para Abraão era inquebrável, ninguém podia quebrar. Não havia encantamento, magia, nada que eles pudessem fazer para quebrar a maldição ou quebrar a promessa de que Deus havia feito para esse povo, de estar com eles e fazer deles um povo abençoado. Agora, Lucas, o que isso tem a ver com a gente? Gálatas capítulo 3, versos 7, 8, 9, 13 e 14 diz assim, preste atenção. Estejam certos, portanto, de os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios.
Paulo vai falar em Gálatas que os que são da fé, os que são cristãos, os que creem no Evangelho, os que creem em Cristo, eles também são filhos de Abraão. Eles também são descendentes de Abraão. Por isso que eles também têm sobre si a bênção de Abraão. A mesma bênção que Deus prometeu a Abraão e os seus descendentes estão sobre os crentes, estão sobre os cristãos. Por quê? Porque Cristo na cruz levou a maldição sobre ele. Para que em Cristo Jesus nós também fôssemos abençoados com as bênçãos de Abraão. O que isso quer dizer e o que isso nos aponta? Que o mesmo que era verdade sobre os descendentes de Abraão, é verdade sobre a vida dos cristãos. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que da mesma forma que ninguém podia amaldiçoar a nação de Israel, deixa eu dizer para você, ninguém pode amaldiçoar os evangélicos que estão em Cristo Jesus. Ninguém. Os cristãos, a igreja, o povo de Deus no Novo Testamento é o povo de Deus. E esse povo é abençoado por Deus em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, como vimos nas 2 últimas semanas. E ninguém, irmãos, ninguém pode amaldiçoar um povo que Deus abençoou. E aqui é que eu quero dizer para você, ninguém tem o poder de amaldiçoar os cristãos. Ninguém pode fazer nada contra um povo que Deus abençoou. Os cristãos, irmãos, são o povo de Deus. Eles creem no Evangelho e assim tornam-se também filhos de Abraão pela fé. E da mesma forma que Deus abençoou a nação de Israel e ninguém podia contra eles, ninguém pode contra nós os cristãos, porque o nosso Deus já tem nos abençoado em Cristo Jesus. Cristo já levou todas as maldições sobre a cruz do Calvário e nenhuma maldição pode vir sobre a nossa vida, porque Deus é conosco, porque Deus nos abençoou e tem nos abençoado em Cristo Jesus. E lembrando da semana passada, Ele já nos abençoou. Se estamos em Cristo Jesus, já somos abençoados. Mas agora eu quero dar alguns exemplos de como que isso se aplica e talvez você vai entender. Por que eu disse que essa é uma verdade que talvez muitos crentes e pessoas que frequentam igrejas não conhecem ou não estão seguros nessa verdade? Em primeiro lugar, e esse primeiro eu não vou render muito. Em primeiro lugar, muitas igrejas falam sobre maldição hereditária. E muitos cristãos são atormentados com essas questões de maldições hereditárias. Mas eu quero dizer para vocês que, de acordo com essa verdade da palavra de Deus, não existe na vida do cristão maldição hereditária. Não existe. João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Olhe para mim. Não existe maldição hereditária na vida do cristão. Por quê? Porque Cristo já levou sobre si todas as nossas maldições. Cristo já levou sobre si. Irmãos, olhe para mim. Eu vou tentar ser o mais claro. Talvez no final nem precise de aplicação. Olhe para mim. Nós não precisamos, em primeiro lugar, nos preocupar com maldições hereditárias. Você sabe o que é maldição hereditária? Dizem que o mal que agia nos seus pais, nos seus avós, também age na sua vida. Deixa eu dizer para você, se você está em Cristo Jesus, se você crê em Cristo Jesus, se você já é nova criatura, não existe mais nada disso na sua vida. Qualquer coisa que possa ter existido na vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus familiares, já não está mais sobre a sua vida. Por quê? Porque se você está em Cristo Jesus, todas essas maldições já foram quebradas. E olhe para mim, você não precisa mais ficar preocupado com essas bobeiras, com essas palhaçadas, porque não existe mais maldição sobre a sua vida. Se você está em Cristo, você é povo abençoado de Deus. E se você é povo abençoado de Deus, não existe mandinga, magia, maldição hereditária, não existe nada, irmãos, que caia sobre a sua vida. Porque você está em Cristo, você é de Cristo. Segundo lugar, em relação ao diabo e seus demônios. Irmãos, cristãos não precisam ter medo do diabo e dos seus demônios. Cristão não precisa ter medo do diabo e dos seus demônios. Por isso que eu volto a dizer a aplicação. Muitas igrejas, elas funcionam usando o diabo. O principal agente de algumas igrejas é o diabo. O principal, vamos dizer assim, o parceiro número 1 de muitas igrejas, muitas lideranças de igrejas é o diabo. Porque elas usam o diabo para atrair pessoas para a igreja. Elas usam esse negócio de o diabo para agir na sua vida. O diabo é isso, o diabo é aquilo, os demônios é isso, os demônios são aquilo, para atrair pessoas para a igreja e para manter pessoas na igreja.
Quase que você tem que fazer um passe todo domingo, toda terça-feira, toda sexta-feira, para que o diabo não consuma a sua vida. E deixa eu dizer para você, se você é cristão, diabo ou demônio nenhum tem o poder de tocar mais na sua vida. Diabo, Lucas, significa, você está dizendo que o diabo e os demônios não fazem nada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você é cristão, diabo nenhum, demônio nenhum tem o poder sobre a sua vida. Se você não é cristão, aí você tem que ter medo mesmo. Tenha medo. Paulo em Efésios 2:2 diz assim, o Espírito, antigamente vocês costumavam viver no pecado quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo diz em Efésios que o diabo e seus demônios, eles agem na vida das pessoas, mas naqueles que vivem na desobediência. Em outras palavras, daqueles que não são cristãos. Mas em todo o contexto do capítulo, ele está dizendo para os cristãos, mas vocês não estão mais assim, que vocês agora estão em Cristo Jesus. Então olhe para mim, o diabo e seus demônios, eles fazem o que querem na vida dos que não creem. Mas olhe para mim, na vida de nós, os que cremos, eles não têm poder. Eles não têm poder, irmãos. Por que não têm poder? Porque não tem poder, porque nós somos abençoados por Deus. Porque Deus está conosco e diabo e demônio nenhum tem o poder de tocar na nossa vida. E aqui eu vou dizer uma outra coisa que para muitos, em algumas outras igrejas, o pessoal me bateria se eu falasse. Olhe para mim, cristão verdadeiro não fica nem mesmo possesso por demônio. Vou repetir, cristão verdadeiro, se de fato creu de verdade, se de fato é um cristão verdadeiro, demônio não entra na vida de crente. Lucas, mas isso significa que muitos membros de igreja que estão na igreja há 10 anos e manifestam em igrejas que chamam demônio no culto, significa que eles ainda não são cristãos verdadeiros? É isso mesmo que eu estou dizendo. Porque o que a Bíblia vai nos apresentar é que demônio não pode... Irmãos, se o diabo não tem poder sobre a nossa vida, quanto mais entrar na nossa vida. Se você é um cristão de verdade, quem faz morada em você é o Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito habita, demônio, você acha que demônio pode entrar? Você acha que o demônio tem poder de chegar na vida, de entrar na vida do cristão, que é habitado pelo Espírito Santo? Eu me lembro da história de Jó, para nos apontar esse caso. Lembra-se da história de Jó. Começa com o diabo falando com Deus, né? Começa com Deus falando com o diabo. Você viu meu servo Jó? E aí, qual que é a estratégia do diabo? O diabo diz assim, resumindo, Jó tem razões para te louvar e ser fiel ao Senhor. Acaso, aí ele diz assim, ó, verso 10 do capítulo 1, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Jó nos aponta isso. O diabo chega para Jó e diz, Jó tem motivos para te louvar e ser fiel. Afinal de contas, o Senhor colocou o que ao redor da vida dele? Ao redor dele, da família dele e dos bens dele. O quê? Uma cerca viva. E a história de Jó nos mostra que o diabo só pôde tocar em Jó porque Deus permitiu. E olhe para mim, isso é verdade a respeito de todo cristão. O diabo não pode tocar na nossa vida, a não ser que Deus permita. Mas tirando isso, e Deus não ficar permitindo isso todo dia, a não ser que Deus permita, o diabo e seus demônios não têm o poder de tocar. Olha o que o diabo diz para Deus. O Senhor colocou uma cerca ao redor da vida dele. Irmão, se Deus coloca uma cerca, se Deus está com os cristãos, e o diabo não pode se aproximar, quem dirá entrar dentro do cristão? Portanto, cristãos, nós não precisamos viver com medo do diabo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço muitos crentes que têm medo do diabo. Tem medo dos diabos e seus demônios. E aí eu volto a dizer, se você não é cristão, você tem que ter medo mesmo. Mas se você já é cristão, você não tem motivo nenhum para ter medo do diabo. Deixa eu te dar mais uma passagem. 1 João capítulo 5, verso 18. Olha o que João diz. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança. Preste atenção nessa versão. Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança e o maligno não pode pôr as mãos nele. Olha o que João está dizendo para os cristãos. Se você já faz parte da família de Deus, Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança. E o maligno não pode tocar neles. Outra tradução diz assim, aquele que está... Não, o Filho de Deus os guarda e o maligno não toca neles. Irmãos, o que João está dizendo é basicamente o que o diabo disse lá na história de Jó. Eu não posso tocar. Por quê? Porque Cristo, o Filho de Deus, o guarda com segurança. Por isso que a canção que nós cantamos,
Que segurança sou de Jesus. Que segurança, irmãos. Diabo ou demônio nenhum tem o poder de tocar na nossa vida. No capítulo 4, na primeira carta de João, verso 4, ele diz assim: filhinhos, falando com os cristãos, vocês são de Deus e os venceram, falando dos falsos mestres, porque aquele que está com vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é aquele que está no mundo? É o diabo. E o que João diz para os cristãos? Aquele que está com vocês é maior. É o mesmo que Deus disse para Balaão. Por que Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Israel? Porque o que estava com eles era maior do que qualquer outro. Por que nenhuma praga, encantamento, nada podia contra a nação de Israel? Porque o que estava com eles era maior do que qualquer outro. Por que nenhum dos deuses do Egito conseguiu impedir a nação de Israel de ser liberta? Porque através das 10 pragas, Deus subjugou todos os 10 falsos deuses que os egípcios tinham. E praga atrás de praga, Deus foi mostrando que ele era o verdadeiro Deus e que nenhum outro Deus, nenhum outro encantamento podia contra a nação de Israel. Porque Deus estava com eles. E deixa eu dizer, é o mesmo, é verdade a respeito da nossa vida. Eu gosto do verso Marcos capítulo 5, aquela história do endemoniado gadareno. Olha o que diz. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Olha o que o endemoniado, a legião de demônios do endemoniado gadareno, quando viu Jesus descendo na praia, correu, prostrou-se diante dele, e o que diz para eles? O que o Senhor quer com a gente? Peço por Deus que não nos atormente. Irmãos, esse verso nos diz que não era diabo ou demônio que atormentava Jesus. Jesus, com a sua presença, atormenta diabos e demônios. Agora, se é verdade que Cristo habita em nós cristãos, se o Espírito de Cristo habita em nós, irmãos, o que o diabo e seus demônios podem fazer contra nós? Se quando Cristo esteve nessa terra, Cristo com a sua presença atormentava os demônios, você acha que essa verdade mudou? Se Cristo verdadeiramente habita em você, se a sua vida é de Cristo, se você está em Cristo Jesus, é você quem vai atormentar o diabo e seus demônios. Eles não podem fazer nada contra você e eu, irmão, porque nós estamos em Cristo Jesus, aquele que atormenta demônios. Poderia ser até um tema de pregação, né? Cristo Jesus, aquele que atormenta demônios. Porque Cristo é ele quem atormenta. João 17, na oração sacerdotal de Jesus, olha o que Jesus diz, orando ao Pai pelos seus discípulos. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Olha o verso 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei, pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus aqui, numa das suas últimas orações, antes da sua paixão, da sua morte e ressurreição, Jesus ora pelos discípulos. E olha o que Jesus diz. Pai, faz-nos um, os discípulos, aqueles que o Senhor me deu, porque enquanto eu estive nessa terra, eu os protegi e os guardei. Nenhum se perdeu, a não ser aquele que já estava para cumprir a Escritura, destinado a se perder de fato, que era o próprio Judas. Olha o que Jesus diz, enquanto eu estive aqui, eu os guardei, eu os protegi, nenhum deles se perdeu. Aí ele continua dizendo, verso 15, não rogo que os tires do mundo, mas que o proteja do maligno. Irmãos, Jesus, antes de subir, de morrer, ressuscitar e subir aos céus, ele orou ao Pai, pedindo que protegesse os seus discípulos. E ele disse, não tire eles do mundo, mas proteja-os do maligno. Proteja-os do maligno. E olha o que diz no verso 20, se você está achando que é só com relação aos discípulos da época. Minha oração não é apenas por eles, os que conviveram com ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem dele. Nós cremos em Cristo por meio da mensagem dos apóstolos, deixado nas Escrituras. E Cristo, naquele dia, orou também por mim e por você. E a mesma oração que ele fez para os discípulos, ele fez por mim e por você. Qual é a oração? Que o Pai nos guardasse, que o Pai nos protegesse. E se nenhum se perdeu enquanto Cristo estava nessa terra, agora que ele está sentado à direita de Deus, você acha que qualquer um dos cristãos eles vão se perder? Não. Por quê? Porque Cristo também os guarda e os protege. Irmãos, e se Cristo é por nós, quem será contra nós? Que demônio o diabo tem o poder de nos... Agora, só um parênteses. Isso não significa que desprezamos o diabo e seus demônios, amém? Vou abrir esse parênteses aqui. Mas o assunto de hoje não é esse. Tanto que 4 versos que nos aponta que não devemos desprezar.
2 Coríntios 2,11, Paulo diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Nós não podemos ignorar as intenções do diabo. 1 Tessalonicenses 2,18, olha o que Paulo diz: quisemos visitá-los, eu mesmo, pois o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Aí olha o que ele diz: Satanás, porém, nos impediu. Nós não sabemos detalhes desse como ele fez, mas Paulo está dizendo que Satanás impediu ele de visitar os tessalônicos. Efésios 4,27, não deem lugar ao diabo. 1 Pedro 5,8, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não vou entrar nos detalhes desse texto, mas é só para mostrar que, abre um parênteses, não significa que nós desprezamos o diabo e seus demônios, amém? Mas isso significa, irmãos, que eles têm uma forma em que eles atuam no mundo, mas eles não podem tocar em nós. Eu tenho certeza que ele impediu Paulo de visitar os Tessalonicenses. Nós não sabemos detalhes como foi esse impedimento, mas tocar em Paulo eles não tocaram, porque eles não poderiam tocar nos verdadeiros cristãos. Então, falei das maldições hereditárias que não existem, porque se você está em Cristo Jesus, já não há mais condenação sobre a sua vida, já não há maldição que paire sobre a sua vida. Segundo lugar, sobre o diabo e seus demônios. E terceiro lugar, para finalizar, em relação à superstição ou qualquer outra coisa. Irmãos, contra o cristão não funciona macumba, praga, mandinga, superstição, simpatia, azar, olho gordo, inveja, qualquer outra coisa que você pense aí. Você já viu aquelas pessoas que vivem com medo dessas coisas? Fulano, tem gente que perde a sua paz. Fulano tem muita inveja de mim. Tem inveja sobre mim. Eu quebrei um espelho na minha casa, passei debaixo de uma escada. Tem muitas pessoas que me invejam, fizeram macumba contra mim. Irmãos, várias outras coisas. É difícil até você lembrar tanta coisa que hoje em dia as pessoas têm medo. E deixa eu dizer para você, às vezes até crente tem medo dessas coisas, irmãos. Até mesmo crente tem medo dessas coisas. E deixa eu dizer para você, se no caso de Balaão e Balaque, você viu, eles tentaram de tudo, inclusive magias, adivinhações e várias outras coisas. E não deu certo, porque aquele povo era um povo abençoado por Deus. Você acha que hoje em dia dá certo contra nós? Irmãos, nós não precisamos temer superstições de qualquer natureza ou qualquer tipo. Qualquer natureza. Já viu que jogador de futebol até entra no campo, às vezes com o pé direito, né, para dar sorte e tudo mais. Irmãos, nós não precisamos nos preocupar com azar, não precisamos fazer nada para que tenhamos sorte, não precisamos manter nada. Por exemplo, e aqui deixa eu entrar no detalhe, existe muito misticismo, muitas dessas coisas em igrejas evangélicas. Você já viu igrejas que dá trem para você pôr na porta, pregar na porta assim? Que aí Deus vai abençoar a sua casa. Você já viu várias igrejas que dá objeto ungido? Se você levar esse objeto ungido, você vai ser abençoado. Se você levar isso, se você fazer isso, e aqui deixa eu dar outros exemplos, até mesmo faça essas 7 campanhas de quebra de maldição, ou então 7 campanhas, como eu já citei aqui um exemplo, e eu não vou falar que é todos os casos, mas até mesmo vamos fazer 12 cultos nos primeiros 12 dias do ano, para abençoar o ano. Irmão, deixa eu te dizer, nós não precisamos disso. Nós não precisamos nem mesmo passar a virada do ano no culto, para que isso defina a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que parar com todas essas superstições evangélicas, porque nada disso tem poder contra nós. Nada dessas coisas pode contra o povo de Deus, contra os cristãos, porque já somos abençoados em Cristo Jesus. Então para de temer olho gordo, para de temer inveja, para de temer qualquer outra coisa, irmãos. 3 exemplos. A casa de aluguel que eu estou morando agora, há um tempo atrás, nós temos a minha esposa tem um amigo, né, que não é cristão e tal, e ele frequenta terreiro. Né? Não sei se é candomblé, tem vários tipos, né? Então não vou saber detalhes de qual que é. Mas ele, por um tempo, morou nessa casa onde nós moramos hoje. E tem a casa e nos fundos da casa tem um quartinho separado. E um tempo depois que a gente estava lá, a gente ficou sabendo, acho que foi ele mesmo que contou, que na época que ele morou lá, aquele quartinho era o quartinho dos santos dele. Era o quartinho dos santos, onde ele adorava os santos dele lá, rezava pelos santos dele, tal. Quando a minha sogra ouviu isso, ela falou: Lucas, você já orou nesse quartinho? Eu falei: pra quê? Eu falei: pra quê? Mas ele tinha os santos dele lá. Eu falei: ô Lucelena, desde que eu pus o pé nessa casa, ela pertence agora a um único santo vivo e verdadeiro, que é Jesus Cristo. E, irmãos, olhem para mim. Nós não precisamos nem mesmo, talvez pode soar estranho aos seus ouvidos, mas você não precisa nem mesmo entrar numa casa e orar. Por que as coisas estão dando certo? Queimou uma lâmpada, é porque eu não orei nessa casa. Para com superstição.
Isso é superstição evangélica. Você já é de Cristo. Amém? Você já é de Cristo. Cristo já está com você, você já está abençoado. Onde você coloca a planta dos seus pés, ali está a bênção de Deus, porque ali está você abençoado por Deus. Eu não orei nesse quartinho, não tenho problema nenhum com esse quartinho. E se tinha demônio lá ainda, que eu não acho que não, né? Deve ter ido para outro lugar, né? Mas se tinha demônio lá ainda, quando eu passei a morar lá, ele teve que bater em retirada. Por quê? Porque na nossa casa nós servimos ao Senhor. E onde nós estamos, o Senhor é rei sobre nós. Então não tem praga o encantamento. Outra superstição muito que os evangélicos gostam muito. Você lembra do dia 27 de setembro, época de Cosme e Damião? E você já viu que os crentes têm medo de comer bala de São Cosme e Damião? Eu cresci com a minha mãe, crente, falando assim, não come bala hoje. Se te derem bala hoje, não come. Irmãos, olha para mim. Hoje em dia, se falarem assim, essa aqui é bala de São Cosme e Damião, daí, se for das que eu gosto, eu como numa boa. Sabe por quê, irmãos? Porque não é uma bala, independente se ela foi consagrada a qualquer outro tipo de santo. Irmãos, você pode comer dessa bala tranquilamente. Porque não há nada que atue na sua vida. Lucas, me mostra isso na Bíblia. Eu te mostro um exemplo parecido. 1 Coríntios capítulo 8, verso 4 ao verso 6. Olha o que diz e eu te ajudo a entender. Portanto, Paulo aqui está falando de comida sacrificada a ídolo. Portanto, em relação ao alimento sacrificado a ídolos, que eram falsos deuses, ou seja, eram demônios, sabemos que o ídolo não significa nada. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Existiam cristãos aqui na cidade de Corinto que estavam preocupados em comer comida que vendia no açougue e que antes de chegar no açougue eram sacrificadas a ídolos. Paulo vira para eles e diz assim, o ídolo não é nada. Não é nada. E aí ele diz assim, no mundo, não é nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que hajam os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, muitos adoram outros demônios, chamam de Deus, chamam de Senhor. Existe. Os demônios recebem a adoração de pessoas de várias formas. Os demônios enganam pessoas de várias formas, inclusive com idolatrias. Mas aí olha o que Paulo diz, para nós quem? Cristãos, para nós porém é um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo diz assim, para nós só existe um Deus, um só Senhor, é para Ele que vivemos, é nele que nós existimos. Nós vivemos para eles, nós vivemos para Ele e vivemos por meio dele. Irmãos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, diz Paulo em Colossenses 3:3. Nós vivemos, nos movemos e existimos, como Paulo diz em Atos 17, em Cristo Jesus. Lembra do texto que eu li de Efésios 1, semana passada, onde Paulo vai falar das bênçãos espirituais e ele diz, em Cristo, por meio de Cristo. Irmãos, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo, nós vivemos para Ele. Se de fato somos cristãos, vivemos por meio dEle, vivemos para Ele. Não tem nada que possa nos alcançar, nem mesmo comer uma comida que possa ter sido oferecida a outros deuses. Nem mesmo isso, irmão. Portanto, se quiser, come a bala para lá. Se te agradar, come. Fica à vontade. Outro exemplo que eu quero dar. Você já viu crente com medo de macumba? Crente com medo de macumba? Então... Irmãos, olha para mim, eu vou dar um exemplo aqui. Se um dia chegarem para você e disserem assim, fulano, fiquei sabendo que colocaram numa sexta-feira 13. Sexta-feira foi 13, né? Para você ficou assustado com alguma coisa? Você ficou com medo de sair de casa? Converta-se. Mas se disserem para você assim, irmão, fiquei sabendo que na sexta-feira 13, no cemitério da cidade, à meia-noite, colocaram o seu nome na boca de um sapo, costuraram e enterrado no cemitério. Sabe o que você tem que virar e dizer? Coitado do sapo. Coitado do sapo. É o único que sofreu com isso. Por quê? Porque, irmãos, podem colocar seu nome na boca de 10 sapos, costurado. Sabe o que vai fazer na sua vida, cristão? Nada. Nada. Porque não tem praga ou encantamento. Nada que amaldiçoe um povo que Deus abençoe. Se você é de Cristo, irmão, não tem praga, encantamento, maldição, de qualquer tipo. Na época de Balaão e Balaque, tinha os tipos deles lá. Hoje nós temos os nossos. E deixa eu dizer, existe macumba, existe pessoas que fazem trabalho? Existe. Amém? Existe. Mas você, cristão, tem que ter medo disso? Eu sempre digo, se você não é cristão, se a sua vida não está em Cristo, você tem que ter medo.
Tem pessoas próximas a mim que não são cristãs, quando falam dessas coisas eu falo, você tem que ter medo mesmo. Você não pertence a Cristo. Agora eu não temo, porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. É um dos meus versos favoritos, Colossenses 3:3. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. Não há praga, nem encantamento, nem maldição de qualquer tipo ou natureza, irmãos, que venha sobre a nossa vida. Porque nós estamos guardados em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. Agora, da mesma forma que a promessa de Deus feita àquele povo era uma promessa inquebrável, começou com Abraão, dura até hoje, irmão. Essa promessa que nós temos através do Evangelho em Cristo Jesus também é inquebrável. E é isso que eu quero te mostrar. Romanos 8. Abra comigo agora. É o último texto que vamos ler. E eu não vou nem estender muito nele, não. Se você prestar atenção no que vai ser lido, eu acho que eu não preciso nem explicar. Para mim é um dos textos que, assim, vamos dizer assim, não precisar nem de legenda, de explicação, nada, porque é mais claro, principalmente se a gente usa traduções mais clara do que isso, irmãos, eu acho que só água. Só água. Romanos capítulo 8, verso 28 a 29. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Irmãos, tudo que você precisa para esse ano de 2023 está aqui. E olha a verdade de Deus. Ele não poupou o seu único filho por você. Quem dirá as outras coisas? E de graça, você não precisa fazer nada. Verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo intercedeu por nós uma noite antes, dias antes de ter a sua paixão. E aqui está dizendo que hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. E ele continuou orando por mim e por você. Intercedendo por mim e por você. Irmãos, que praga, encantamento ou maldição tem contra nós? Se Cristo está à direita de Deus Pai intercedendo em nosso favor. Você acha que alguém nessa terra, ou no inferno, ou qualquer lugar que seja, tem poder de levantar qualquer palavra que seja mais poderosa do que a intercessão de Cristo à direita de Deus Pai em nosso favor? Tendo ele já morrido e ressuscitado por mim e por você? Ele continua dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O nosso? Precisa de explicação? Fique de pé. Ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? E 3 aplicações. Primeiro, resumindo tudo, você não precisa temer nada. Amém? Vou repetir. Você não precisa temer nada. Nem em 2023, nem na nossa vida, até Cristo voltar e nos levar para estar com Ele. Nós não precisamos temer nada. Nada, nada, nem diabo, nem demônio, nada. Reza a lenda que um dia Martim Lutero ouviu um barulho na sala de sua casa. Quando ele desceu e chegou na sala, o diabo estava lá.
E reza a lenda que ele virou e falou assim: ah, é você? Soubesse, nem tinha descido. Voltou e foi dormir. É uma lenda, mas ilustra. É verdade. Nós não precisamos temer nada. Segundo lugar, você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Cristo já fez por você. Todos os méritos dessa bênção de Deus estão em Cristo. Você não precisa fazer campanha de 7 elos. Você não precisa levar objeto ungido para sua casa. Você não precisa de nada, nem mesmo, olhe para mim, nem mesmo ungir com óleo. Já perguntaram, Lucas, por que você não unge com óleo? Irmãos, porque não é o óleo na sua cabeça que vai fazer você ser abençoado. É Cristo Jesus. E se você é cristão, você já está. A Bíblia só manda ungir com óleo no Novo Testamento os doentes. Só. Por que eu não unjo o meu carro? Porque quando eu comprei, eu consagro ao Senhor e está consagrado. Não é o óleo. E qual que é o problema? É de às vezes a gente achar que é o óleo ou a água quem abençoa. E você esquecer que na verdade é Cristo que já está em você. Por isso nós nem mesmo ungimos com óleo. Lembrando o texto que nós lemos, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, já abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já abençoou. Em terceiro lugar, para a gente orar. Talvez você diga, Lucas, para mim é difícil. Para mim é difícil descansar. Eu ainda temo muito dessas coisas. Então vamos orar agora. E eu falo com você. Peça ao Senhor que te ajude. Eu separei 2 textos, em Marcos 9 e em Lucas 17. O pai de um filho possesso e os apóstolos pedem a Jesus, Senhor, ajude a minha fé. Aumente a minha fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Se para você ainda é difícil descansar nessa verdade, ore agora, pedindo ao Espírito Santo que te ajude, fortalecendo a sua fé e a sua confiança nessa maravilhosa verdade. Se você já é abençoado por Cristo, não tem maldição nenhuma que recai sobre a sua vida. Feche os seus olhos e ore agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa verdade que para mim é maravilhosa, Senhor. Somos o teu povo, somos a tua igreja. Como nós cantamos na primeira canção, é o teu povo aqui presente. Nós somos teu povo, Senhor. Nós somos, como vimos a semana passada, escolhidos pelo Senhor desde a eternidade. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos escolhido e nos separado para Ti como povo escolhido, como sacerdócio real, como nação santa, como povo escolhido e abençoado pelo Senhor. Portanto, nós Te louvamos pela Tua bênção que é dada a nós em Cristo Jesus. Te louvamos porque somos um povo, o qual o Senhor vive em nós, como vimos no mês passado. Tu és Emanuel, o Senhor está conosco, o Senhor vive em nós e habita em nós pela presença do Espírito Santo. Portanto, já somos abençoados. Portanto, não há maldição, nem praga, nem encantamento, nada que diabo, demônio invejoso, qualquer pessoa possa fazer contra a nossa vida, que tenha resultado e que alcance resultado. Porque já somos abençoados em Ti, Senhor. Já fomos abençoados em Cristo Jesus. Senhor, eu oro por aqueles que aqui estão e que talvez ouvirão essa pregação e que ainda têm uma fé fraca, que ainda têm uma fé como grão de mostarda. O Senhor disse que ela era o suficiente, Senhor. Mas o texto que eu citei, as 2 passagens, tanto os apóstolos como o pai de um jovem uma vez pediu ao Senhor que o Senhor os ajudasse na sua incredulidade. A minha oração é para que, se houver um crente fraco nesse sentido entre nós, que ainda não consegue descansar 100% nessa verdade, eu oro para que o teu Espírito fortaleça a fé dele. Eu oro para que o teu Espírito aumente a fé deles. Eu oro para que o teu Espírito ilumine os olhos do coração deles para essa verdade, para que eles tenham descanso e segurança em Ti, Jesus, de que eles já são abençoados em Cristo Jesus. E se existe alguém, Senhor, que ainda não é cristão e que tem sofrido com todas essas coisas, minha oração é para que ele lance a fé sobre Ti, para que uma vez entregue a Ti, eles sejam libertos de toda ação demoníaca, de toda praga, toda maldição, de todas e qualquer coisa que possa estar agindo na vida deles. Que eles possam encontrar a verdadeira liberdade em Ti, na salvação que há em Ti. Te agradeço por essa noite, nós Te louvamos por mais um culto e que possamos descansar nessa verdade, não apenas esse ano, mas durante toda a nossa vida nessa terra, para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Deus os abençoe.
Ô, pastor! Como é que o senhor tá? Tudo bem? Graças a Deus, senhor. Contento aí. E aí, rapaz? Tudo bem? Não tem, não tem jeito de ninguém abençoar. Sim. De amaldiçoar. Sim. A única pessoa que consegue amaldiçoar é Deus. Exatamente. E ele já nos abençoou em Cristo, né? Foi boa a E mensagem. aí, rapaz? Claro. Você tá bom? E aí, meu irmão? Parceiro, tudo bem? Deixa eu pegar água aqui, porque... Como é que vocês estão? Não, aqui não.